E o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, surpreendeu ao acertar a contratação com o meio-campista do Fortaleza. Timão demonstrou interesse em lateral direito uruguaio, que está livre no mercado, e após a vitória com goleada na estreia oficial da temporada, o treinador Dorival Júnior falou em ter muita atenção no Campeonato Paulista. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após vitória do Timão sobre a Ponte Preta por 3-0. Apesar da vitória com um bom placar, Dorival pede atenção e chegou até a mencionar que o Campeonato Paulista é uma competição traiçoeira. O Corinthians estreamos bem com vitória nessa temporada 2026. Recebemos a Ponte Preta na tarde de ontem na nossa casa, na Neoquímica Arena, e construímos uma boa vitória por 3-0. Timão, tivemos um primeiro tempo com volume de jogo, buscando pressionar com uma grande troca de passes, mas no primeiro tempo o Corinthians teve maiores dificuldades para transformar a grande troca de passes em chances de gols. No segundo tempo, o Corinthians voltou de uma forma mais agressiva, apesar de não ter tido nenhuma mudança em relação a troca de jogadores, mas o Corinthians conseguiu ser mais incisivo, empurrar ainda mais a Ponte Preta para seu campo de defesa e conseguimos marcar 3 gols. Primeiramente com o Gustavo Henrique, aos 9 minutos abrindo o placar, depois aos 18 minutos com o André Luiz após uma bela troca de passe, e o terceiro gol saiu no finalzinho, um golaço do André Ramalho. Depois da partida, na coletiva, o Dorival falou sobre essa partida, claro que valorizando a vitória, mas também pedindo atenção pelo Campeonato Paulista ser traiçoeiro. Vamos para as palavras dele. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, possibilidade de rebaixamento. Temos que ter toda a atenção possível, tratar da melhor forma. Teremos 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta foi campeã da Série C no ano passado, equipe qualificada, não conseguiu inscrever jogadores contratados. Teremos 3 clássicos seguidos. Isso será um diferencial. A partir da 5ª partida, podemos estar numa situação bem complicada. Temos que ter toda a atenção possível, precaução e preocupação por ser um campeonato muito rápido e em que a possibilidade de recuperação inexiste. Então, o Dorival foi muito sincero ao falar sobre o formato do Campeonato Paulista e pediu total atenção, apesar da boa vitória na estreia de ontem na competição. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: importante demais esse entendimento do treinador. Estamos falando do primeiro jogo, construímos uma grande vitória contra uma Ponte Preta com todos os seus problemas. Claro, o Corinthians também nós tivemos os nossos problemas, 5 desfalques e 5 jogadores considerados titulares, Ranieri Martinez, o Garro, Yuri Alberto e Memphis, os nossos desfalques, mas o Dorival, ele foi muito preciso naquilo que ele demonstra de entendimento da competição estadual. O Campeonato Paulista é o campeonato estadual mais difícil do nosso país e muito longe. E é importante o Dorival ter esse pensamento para deixar os jogadores focados. Uma vitória importantíssima. Muitos podem dizer, mas a Ponte Preta estava toda complicada. Só que é um Corinthians que inicia a temporada vencendo em casa. E uma vitória que, ao meu ponto de vista, convence pelo volume de jogo que o Corinthians criou. Independentemente se nós tínhamos problemas e a Ponte Preta também, o Corinthians chegou e venceu. Então isso é importante, uma vitória para dar confiança. Na quarta-feira já tem jogo difícil contra a equipe do Bragantino, e eu sinceramente estou totalmente de acordo com as palavras do Dorival Júnior. E agora vamos falar sobre mais um reforço, mais uma contratação. Corinthians encaminhou acerto com o meio-campista Matheus Pereira, que pertence à equipe do Fortaleza. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, não para. Marcelo Paz segue trabalhando forte para
reforçar o elenco do Corinthians. Timão, que fez a estreia oficial na temporada no domingo, dia 11, contra a Ponte Preta na Neoquímica Arena, vitória por 3-0. E poucas horas depois da vitória na estreia, o Timão acabou anunciando de forma oficial a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, jogador de 35 anos, que chega com um contrato até o final de 2027. O Gabriel Paulista acabou se tornando o primeiro reforço dessa nova temporada, o primeiro reforço pós-revogação do Transferban. E no mesmo domingo, dia 11, o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, acabou acertando com mais um reforço. Trata-se do meio-campista do volante Matheus Pereira, jogador que é cria do terrão, surgiu no Corinthians ganhando oportunidades profissionais ali entre 2015 e 2016, mas o jogador acabou deixando o Timão de uma forma complicada após ter optado por uma cavadinha no final da Copinha 2016, foi bastante criticado e acabou deixando o Corinthians naquele ano mesmo de 2016. Agora ele volta uma década depois, por empréstimo, até o final dessa temporada, jogador que acabou fazendo um ótimo campeonato brasileiro pela equipe do Fortaleza, chega como um jogador tratado como prioridade pelo treinador Dorival Júnior, como um substituto do Maicon, que acabou não acertando sua permanência e acabou se transferindo para o Atlético Mineiro. Negociação conduzida pelo nosso novo executivo de futebol, o Marcelo Paz, que estava no Fortaleza até pouco tempo atrás, e essa contratação também acaba demonstrando que o Marcelo Paz não terá problema nenhum em fazer negociações com a sua antiga equipe. Então, Matheus Pereira chega com contrato até o final dessa temporada, deverá realizar exames médicos nessa segunda-feira, dia 12, aí com todos os acertos, documentações e tudo mais, o jogador, estando tudo certo, será anunciado como mais uma contratação para essa nova temporada. Minha opinião quanto à contratação do Matheus Pereira é a seguinte: surpreendente, acabou surpreendendo muita gente o acerto com o Matheus Pereira. Por quê, capitão? Porque quando o Marcelo Paz deixou o Fortaleza e foi anunciado oficialmente pelo Timão no dia 27 de dezembro, muitas notícias começaram a surgir que lá no Fortaleza o Marcelo Paz saiu com as portas fechadas, que está cobrando a multa rescisória dele, que ele não iria conseguir fazer nenhum tipo de negociação com a sua antiga equipe, e o Marcelo Paz tão rapidamente acabou conseguindo acertar a contratação de um dos jogadores, um dos principais atletas da equipe. Então isso acaba surpreendendo que as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Além do Marcelo Paz demonstrar o seu lado profissional na condução das negociações, isso também acaba demonstrando uma grande forma política do nosso novo executivo trabalhar. Então, ao meu ponto de vista, mais um grande acerto conduzido pelo nosso novo executivo de futebol. Agora, falando do jogador, Matheus Pereira chega para substituir o Maicon, jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, jogador que tem um passe de qualidade, tanto passes curtos, tanto passes longos, a distribuição de jogo, características que fizeram Dorival ter tanta confiança no Maicon. E ao meu ponto de vista, sai o Maicon e chega um jogador que, na minha visão, com uma qualidade melhor que o Maicon. Então, para mim, sinceramente, o Corinthians só ganha com isso. O que falta? Exames médicos, ocorrendo tudo certinho, acerto com documentações, assinatura de contrato e anúncio oficial. Lembrando que aqui eu só trato como tudo fechado, tudo certo quando o Corinthians anunciar. Corinthians anunciando oficialmente, mas o que posso falar para vocês? Corinthians acertou com Fortaleza através do Marcelo Paz. O jogador ficou muito empolgado em voltar para o Timão. Já está na capital paulista, exames médicos nessa segunda-feira, e agora só restarão esses últimos detalhes aí para ele ser confirmado. E eu falo para vocês, gostei muito da contratação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma possibilidade de reforço. Corinthians já pode ter encaminhado mais uma contratação. Dessa vez, trata-se de lateral direito de 23 anos,
que está livre no mercado. O Corinthians entrou de uma vez por todas no mercado da bola. Corinthians que tem necessidades, tem carências. Dorival Júnior vem pedindo reforço desde quando chegou ao timão. E o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, está trabalhando intensamente desde que foi anunciado como novo executivo para tentar atender o máximo possível os pedidos do nosso treinador. Dorival, que acabou identificando algumas carências que são tratadas como prioridades, como principalmente lateral direito. O Corinthians também hoje tem necessidade de lateral esquerdo, pelo fato de ainda não ter acertado com o Angileri, alguns nomes estão surgindo. Apesar do acerto com o Matheus Pereira, que vem na condição provavelmente de substituir o Maicon, Dorival ainda vê a necessidade de mais um construtor de jogadas e atacantes. Ou seja, em 2026, com tantos campeonatos, o treinador Dorival Júnior quer um elenco fortalecido para que o Corinthians chegue nas competições com condições de brigar pelos títulos de tudo que nós formos disputar. É difícil, é complicado, mas claro que tem que pensar grande, afinal estamos falando de Corinthians. Um reforço anunciado, primeiro da temporada, Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos. Matheus Pereira já está no CT para realizar exames médicos e deverá ser anunciado em breve, ocorrendo tudo certinho. E apareceu mais uma oportunidade de mercado, que no caso são os perfis de jogadores que o Corinthians busca. Trata-se do lateral direito de 23 anos uruguaio Pedro Milans, que está livre no mercado. O jogador despertou interesse do timão, principalmente por ser um jogador considerado uma carência, já que o Corinthians não tem um lateral direito de ofício da confiança do Dorival para substituir o Mateuzinho. João Vitor Jacaré treinando desde o ano passado. Na vitória contra a Ponte Preta, finalmente ganhou seus primeiros 10 minutos com o treinador do timão. Mesmo com o Jacaré e também o Gabriel Caipira, o Dorival pediu um lateral e apareceu o Pedro Milans. Pelas informações do ESPN, o Corinthians já tem um acerto verbal com o jogador. Tudo aconteceu rapidamente, o Marcelo Paz agiu rápido nessa e pelas informações o jogador já é aguardado na capital para realizar exames médicos e acertar com o timão. Absolutamente que vamos aguardar tudo certinho, mas pelas informações do ESPN já existe um acerto verbal. Então vamos aguardar. Muito provavelmente o Corinthians já tem um acerto com mais um reforço, o que será, no caso, que seria o terceiro dessa nova temporada. A minha opinião quanto ao Pedro Milans é a seguinte. Bom, o GE informou como um jogador que despertou interesse, o ESPN já trata como um acordo verbal, ou seja, as coisas aconteceram rapidamente. O Marcelo Paz está trabalhando intensamente. Falando do atleta, eu particularmente não conhecia, assim que surgiu, fiz pesquisas sobre ele. Normalmente, jogador que agrada a alguns e também desagrada a outros. É um atleta versátil, ele tem 1,70 m de altura, atua também como lateral esquerdo e também como um meio-campista voltado para a parte ofensiva. É um lateral direito que é muito vertical, ataca bastante, acaba tendo umas certas dificuldades na marcação. Então é um jogador que ainda está buscando os seus espaços. Se fosse um lateral direito extremamente pronto, absolutamente que o Peñarol teria renovado contrato com ele. Eu particularmente gosto do Corinthians reforçar o elenco, me preocupo se de repente o João Vitor Jacaré continuará tendo seus espaços e também o Gabriel Caipira, que ao meu ponto de vista são jogadores que necessitam terem minutagens em campo. Então são muitas competições, prefiro imaginar que o Dorival pense em ter pelo menos 3 jogadores para a posição, já que no ano passado ele teve que improvisar por diversas vezes, vários jogadores foram improvisados na função. Enfim, então, pelas informações, o Corinthians já encaminhou mais um reforço, o Marcelo Paz, como eu disse, agindo rapidamente, mas claro, vamos aguardar todas as confirmações. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival, falando em atenção no Campeonato Paulista após vitória, estreia com goleada na competição. E quanto ao Corinthians, interesse no lateral direito uruguaio Pedro Milans, vocês conheciam, gostam do nome?
E a chegada, a contratação do Matheus Pereira, voltando ao timão, cria do Terrão após uma década. O que vocês acham? Será que dessa vez o Matheus Pereira conseguirá ser aquele jogador que nós esperávamos que ele fosse há 10 anos atrás? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!